Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel 11. Enquanto os irmãos acham, eu quero dar um testemunho. A situação já aconteceu há muito tempo. Aconteceu no dia 20 de agosto de 2016. Mas eu quero testemunhar. Eu escrevi, coloquei num texto, para ficar mais fácil. Esse texto eu coloquei na página da igreja, e está lá. E diz assim, eu coloquei um texto bíblico primeiro, que não é o texto que a gente vai ler, o texto que a gente vai pregar hoje é em 1 Samuel 11. Mas o texto que eu coloquei lá no site da igreja fala assim: e por isso Deus também o exaltou sobremaneira, e a mais elevada posição, e lhe deu um nome acima de todo nome, e qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, lá em Filipenses 2, de 9 a 11. Há poucos minutos atrás, estava em uma batalha espiritual tremenda em minha mente, clamando a misericórdia do Senhor, que o sangue de Cristo estivesse sobre a minha vida. Se os irmãos quiserem sentar, pode assentar. Clamando a misericórdia do Senhor e o sangue de Cristo estivesse sobre a minha vida. A batalha tinha cessado, mas eu sentia que o diabo ainda queria mais. Num ato impensado, em uma batalha espiritual, eu não pensaria isso. Peguei um caderno, comecei a escrever os nomes que são atribuídos a Jesus. E o que me surpreendeu é que quase encheu uma folha, uma página de caderno com nomes e com os atributos de Deus. Comecei a escrever e a louvá-lo em minha mente, dizendo que ele era Salvador, libertador, resgatador, perdoador, fiel, justo, misericordioso, benigno, amoroso, gracioso, santo, puro, reto, perfeito, sincero, honesto, lindo, superior, soberano, glorioso, inalcançável, inatingível, imarcessível, transcendente, humilde, compassivo, luz, digno, louvável, adorável, encantador, cavalheiro, cortês, general, senhor, mestre, honrado, cheiroso, poderoso, inigualável, incomparável, infinito, imenso, profundo, porta, céu, redenção, galardoador, rico, bondoso, manso, dominador, rei, o caminho, a verdade, a vida, o alimento, o sustento, a fortaleza, o tabernáculo, o sacerdote, o príncipe, a rocha, o humano, o gentil, a luz, Deus, o cordeiro, o sacrifício perfeito, o conselheiro, o amigo, o primeiro, o último, o princípio e o fim, o irmão, o filho, o trino, o exemplo, a bênção, a resposta, a palavra, o amor, o Altíssimo, o ressurreto, o abençoador, o médico, o construtor, o restaurador, o purificador, o livre, o resplandecente, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o onisciente, o onipotente, o onipresente, o magnífico, o intercessor, o bom pastor, o sumo sacerdote, o substituto perfeito, o único, o distinto, o unigênito, o leão da tribo de Judá, o leão, o todo-poderoso, o encantador, o elevado, o vencedor, o adorado, o majestoso, a alegria, a glória, ele é tudo, ele é indescritível. Sem perceber, a opressão maligna foi dando lugar à presença do maravilhoso Jesus. Foi glorioso. Deus sempre me surpreende. Quando estiver em dificuldade, chame por Jesus. Ele tem um nome suficientemente poderoso para nos ajudar e nos salvar de tudo. Agora sim, 1 Samuel. Eita Jesus. 1 Samuel 11. A gente vai ler todo o capítulo 11. Não é uma leitura extensa, mas vamos ler todo o capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: então subiu Naás, o amonita, e sitiou Jabes-Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu:
Com esta condição farei aliança convosco, que todos vós arranque o olho direito, assim traga vergonha sobre todo Israel. Disseram-lhe os anciãos de Jabes: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros a todo o território de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Jabes de Gileade de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a voz e chorou. Naquela hora, Saul vinha do campo, atrás dos bois, e perguntaram: que tem o povo? Por que ele chora? Contaram as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apossou de Saul. Ao ouvir estas palavras, acendeu sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois e cortou-lhes em pedaços, e enviou-lhes por todo o território de Israel, por mão dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos bois. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como um só homem. Contando-lhe Saul em Bezeque, havia os filhos de Israel 300.000 dos homens de Judá e 30.000. 300 homens de Israel e 30.000 de Judá, Disseram-lhe aos mensageiros que tinham vindo: direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, aquentando o sol, vos virá livramento. Vindo os mensageiros e anunciando os homens de Jabes, estes se alegraram. Disseram os homens de Jabes aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós, e faremos conforme tudo que vos bem parecer. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, durante a última vigília da noite, e vieram ao meio do arraial, feriram aos amonitas, até que o dia aquentou, e sobreviveram, e se espalharam, e não ficaram 2 junto deles. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá esses homens, para que matemo-nos. Porém Saul disse: hoje ninguém morre, pois neste dia o Senhor operou um livramento em Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. Assim todo o povo partiu para Gilgal, onde constituíram rei a Saul perante o Senhor. Ali apresentaram sacrifícios de ofertas pacíficas perante o Senhor. E ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. Até aí. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco durante essa noite. Muito obrigado pelos testemunhos, muito obrigado pelas oportunidades, mas continua falando conosco através da sua palavra. Fala conosco, Deus, muda a nossa sorte. Fala através do teu servo, Pai. Eu não tenho nada, não posso fazer nada, não posso dar nada para o teu povo. Apenas usa-me, Pai, como uma ferramenta que o Senhor pode, Pai, fazer muito. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar os irmãos. O microfone está melhor. Eu quero fazer uma pergunta muito boba. A pergunta que eu quero fazer é: quem tem problema? Levanta a mão. Todo mundo tem problema. Alguns levantaram 2 mãos. Se pudesse, levantava até os pés. Né? Então, todo mundo tem problema. Então, na mensagem de semana retrasada, Deus tinha me dado uma mensagem sobre as tempestades, né? Sobre as tempestades que nós criamos, há 2 semanas atrás. Teve a ceia, então volto hoje. Então, Deus me deu uma segunda mensagem, basicamente com o mesmo tema, sobre problemas. Mas a mensagem de hoje é como nós nos comportamos diante do problema. O que devemos fazer e o que não devemos fazer diante do problema. É simples. O que não devemos fazer e o que devemos fazer diante do problema, baseado na Escritura Sagrada, baseado na palavra que a gente leu. Então, se você levantou a mão falando que você tem problema, parabéns. Você é um ser humano normal como qualquer outro da face da terra. Você é um pecador normal como qualquer outro ser humano. Eu gosto de saber o significado das palavras e das coisas. E eu fui descobrir no dicionário o que significa a palavra problema.
E a palavra problema significa transtorno de ordem física, emocional, familiar, social ou espiritual, ou pessoa, coisa ou situação incômoda. Então, se você se enquadra nesse perfil do dicionário, você tem um problema. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo você tem esse problema que você levantou a mão? Quanto tempo o seu problema tem mais de 6 meses? Levanta a mão. Ok? Esse seu problema tem mais de 1 ano? Tem mais de 2? Tem mais de 5? Só não vou falar eternamente, senão não tem jeito, né? Amém. Tem mais de 5 anos. E muitas pessoas, infelizmente, arrastam anos e anos e anos e anos e não conseguem vencer os seus problemas. Mas a Bíblia, baseado na palavra que a gente leu, tem uma receita de como a gente deve se comportar diante dos problemas. Claro que cada caso é um caso. A receita que eu vou passar hoje da Bíblia é batata em 99% dos casos. Claro que tem casos especiais, mas 99% se aplica o que eu vou falar hoje. Primeiro, quero falar 3 coisas, o que a gente não deve fazer diante do problema. Primeira coisa que eu e você não devemos fazer diante do problema é o versículo 1 que a gente leu. A gente não deve se render facilmente diante do problema. No versículo 1 diz assim: então subiu Naás o amonita e sitiou Jabes de Gileade. E disseram a todos os homens de Jabes a Naás: faze uma aliança conosco e nós te serviremos. Primeiro lugar que eu e você não devemos fazer diante do problema é nos entregar facilmente. A Bíblia fala que Naás, o amonita, o general dos amonitas, ele só cercou a cidade, ele não fez mais nada, ele só sitiou a cidade. O que o povo de Jabes de Gileade fez? Pelo amor de Deus, não faz nada não, que a gente se entrega, pelo amor de Deus, não faz nada não. É isso que o povo fez, ele se rendeu facilmente. E infelizmente, muitas vezes, nós nos rendemos diante do problema facilmente. Nós nos rendemos diante do problema. O problema aparece para nós, nos aparece de uma forma grande, monstruosa. Meu Deus, o problema vai acabar com a minha vida. O problema vai fazer isso. O problema vai fazer aquilo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muitas das vezes o problema só se apresenta diante da gente. Mais nada. E a gente fica doido, desesperado. Meu Deus, agora chegou o meu fim. Ai, meu Deus do céu, agora, meu Deus, agora não vai ter jeito mais. Agora acabou com a minha vida, acabou com tudo. Nesse caso, o Naás, o amonita, só cercou a cidade. Não fez mais nada. Não matou ninguém, não jogou bomba em ninguém. Mais nada. Ele só sitiou a cidade. Mais nada. E infelizmente, muitas das vezes, como já aconteceu comigo algumas vezes, nos desesperamos quando a situação, quando o problema aparece. Ele tem uma aparência muito feia, muito grande. Infelizmente. Como eu disse, Naás apenas só cercou a cidade. Não fez nada. E o povo de Jabes de Gileade ficou desesperado. Pelo amor de Deus, a gente já se rende. A gente já se rende, eu não quero nada não. A gente já está aqui, A gente já se rende. Outra coisa que a gente não deve fazer diante do problema, não deve fazer, não espere demais para tomar uma decisão. Não espere demais para tomar uma decisão. O versículo 3 fala o seguinte: disseram-lhe os anciãos a Jabes, os anciãos de Jabes, aliás, concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo Israel, e não havendo ninguém que nos livre, nos entregaremos a ti. Então, apresentou o problema diante do povo de Israel. O povo de Israel pediu 7 dias. 7 dias. Problema, quando aparece, só tem uma coisa diante do problema que a gente pode fazer: é resolver. Não tem outra coisa que a gente pode fazer diante do problema a não ser resolver. Porém, o povo de Israel falou isso aqui, dá 7 dias para a gente ver o que a gente vai fazer. Dá 7 dias. Não estou falando que no outro extremo também. Aqui eu falei que a gente não deve protelar demais. A gente não deve esperar demais para resolver o problema. Mas também tem outro extremo.
Assim que aparece, a gente tem que resolver logo. Aí é outro sistema que a gente também não deve seguir. Apareceu, tem que resolver. Não, calma, espera. Lá em 1 Samuel 17 fala da história de Golias, Davi e Golias. Eu peguei alguns versículos só para sintetizar o que eu quero dizer sobre esse assunto. Fala o seguinte: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Ele tinha 2,95 metros de altura. Golias parou e gritou diante do exército de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, nós, os filisteus, seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos filhos de Israel. O filisteu estava lá: olha, não precisa ir para a batalha não precisa não, olha, eu só quero um homem para pelejar comigo. Se ele me vencer, todo o exército filisteu vai servir o exército de Israel. Mas se o menino de Israel morrer, vocês vão nos servir, vão ser nossos escravos. Pronto, o problema já estava ali diante deles. O que eles fizeram? É grande o gigante, né? Menino, como é que ele é grande, né? Rapaz, 2 metros de altura, quase 3, 2,95. Você viu o tamanho do capacete? Mas é grande demais. Menino, você viu a lança? Misericórdia, Senhor. E ficaram nessa lenga-lenga 40 dias e 40 noites. E o filisteu lá, Golias lá: eu quero um homem para lutar comigo, gente. Cadê o homem para lutar comigo? Eu quero um homem para lutar comigo. Que não sei o quê. Quando a gente não resolve o problema no tempo certo, o problema tem um fator psicológico muito grande, de neutralizar as nossas forças. Neutralizar. Quando Golias estava lá falando de 2 vezes por dia, durante 40 dias, que ele queria um homem para lutar, e que se ele vencesse, todo o povo de Israel seria vencido e seria servo dele, o que o exército de Israel fez? Afrouxou. Por quê? Porque deu vazão ao problema, deu vazão à voz do gigante, protelou demais em fazer alguma coisa, em tomar alguma atitude. Então, todas as vezes que eu e você não tomamos uma atitude no tempo certo, ficaremos frágeis diante do problema, ficaremos com uma força nula diante do problema. Assim aconteceu também com o exército de Israel. Terceira coisa e última coisa que eu não posso fazer diante do problema, é aceitar o problema. Eu não posso aceitar o problema. No versículo 4 diz assim: chegando os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram essas palavras ao povo. E então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Então o que aconteceu com o povo de Jabes de Gileade, lá em Jerusalém, lá em Israel? Eles aceitaram o problema. Olha, é verdade, Naás, o amonita, está vindo aí, já cercou toda a cidade, a gente está no sal mesmo, não tem salvação, ninguém vai ajudar a gente, agora perdeu. A gente perdeu, deu ruim, não vai ter jeito. Fazer o quê, né? Está aí o problema, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu Deus, diante desse problema? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada, Senhor. Ai, meu Pai do céu. Em Provérbios, no capítulo 21, verso 25, diz assim: o preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Provérbios fala isso do preguiçoso. O preguiçoso morre desejando. E era o caso desse povo aqui de Jabes de Gileade. Meu Deus, seria tão bom se a gente vencesse. Seria tão bom se Deus fizesse alguma coisa por nós. Meu Pai, seria tão bom se eu soubesse lutar. Seria tão bom isso, seria tão bom aquilo. Então o povo de Jabes de Gileade não se deu nem o trabalho
de tentar alguma coisa. Eles não se deram nem o trabalho de lutar. Eles não se deram o trabalho nem de organizar, fazer uma reunião. Gente, o que a gente vai fazer? Olha, o cidadão está aí, o problema está aí, o que a gente vai fazer? Ou o que a gente não vai fazer? Qual que é a estratégia? Então o povo de Jabes, eles não se deram nem o trabalho de se preocupar com o problema. Eles apenas simplesmente aceitaram. Oh, meu Deus do céu, é agora, hein? Agora não tem mais jeito não. Agora acabou. Então essas três coisas é que eu e você não devemos fazer diante do problema. E infelizmente, pelo menos uma vez na vida, a gente já fez pelo menos uma dessas três, ou as três coisas. Eu já fiz as três coisas, não no mesmo problema, graças a Deus, em problemas separados, mas eu já fiz as três coisas, infelizmente. Mas o texto também nos fala o que nós devemos e podemos fazer diante do problema. Primeira coisa que eu e você devemos fazer diante do problema é saber o que realmente está acontecendo. Primeira coisa que eu tenho que saber quando o problema se apresenta diante de mim. Eu tenho que saber qual é a verdadeira extensão, o que está acontecendo, qual é o problema de verdade. No versículo 5, diz assim, versículo 5, diz assim: naquela hora Saul vinha do campo, atrás dos bois, e perguntaram: o que tem o povo? Por que o povo chora? Então contaram as palavras dos homens do Jabes. Saul perguntou: negada, o que está acontecendo? O povo falou: olha, Saul, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo... Então não adianta nada eu tomar posições, eu tomar atitudes diante do problema, se eu não sei o que está acontecendo. Não adianta nada você chegar lá, vamos resolver, vamos pegar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá, ok. Mas você conhece o seu problema, você sabe qual é o contexto do seu problema, ele está inserido, porque não adianta nada eu e você tomarmos uma atitude diante do problema, só não sei o que é. Por exemplo, um exemplo bem simples e bem esdrúxulo que eu pensei aqui agora. Vamos levar sorvete, vamos levar um suco bem gelado para a pessoa X qualquer, vamos levar várias... Mas por que você está levando isso? Ele está com um problema. Que problema que ele está? Eu não sei, mas vamos levar assim mesmo. Vamos levar. E se essa pessoa tiver com infecção de garganta? E se essa pessoa tiver com febre? Eu preciso conhecer o meu problema, eu preciso conhecer, porque não adianta nada. Lá em 2 Samuel 5, quando Davi vai conquistar a cidade de Jebus, que depois se tornaria a cidade de Jerusalém, ele fala o seguinte: partiu o rei Davi com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E disseram a Davi, o povo de Jebus falaram a Davi: você não vai entrar aqui, até os cegos da minha cidade vão repelir você. Mas ele em seus corações pensavam: Davi de maneira nenhuma entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi, e disse Davi naquele dia para os seus homens: aquele que quiser ferir os jebuseus e entrar na cidade desses coxos e cegos, aquele que a alma de Davi aborrece, terá que entrar pelo canal. Então Davi falou: olha, se vocês querem, porque Davi nessa situação ofereceu um prêmio àquele que quisesse entrar na cidade de Jebus. Olha, aquele que entrar primeiro vai ganhar um prêmio X. O Davi oferece um prêmio para aquele que entrasse primeiro na cidade e conquistasse a cidade. A Bíblia fala que Joabe entrou primeiro e conquistou a cidade. Mas Davi deu a dica: olha, quem quiser conquistar a cidade, ganhar o prêmio, tem que entrar pelo canal, por um canal de água. Tem que entrar por aqui. Então por que Davi falou isso? Porque Davi conhecia a estrutura da cidade. Porque a cidade do Jebus, a cidade de Jebus, era uma cidade que ficava no alto do morro, uma cidade com muros altos, perfeitamente para que as pessoas que estavam dentro da cidade derrotassem o exército inimigo. Então Davi queria aquela cidade para montar a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi. E Davi estava pelejando naquela cidade já tinha um tempo. Davi descobriu um ponto fraco da cidade, que era esse canal onde passava a água. Então Davi falou: olha, quem quiser ganhar o meu prêmio, a minha recompensa, vai ter que passar por esse lugar.
Então, Davi ganhou por quê? Porque as pessoas entraram por esse canal. Então, se eu e você quisermos vencermos os nossos problemas, teremos que realmente saber o que está acontecendo. Segunda coisa que eu preciso fazer, e esse é o ponto principal da mensagem: eu preciso ficar indignado com o meu problema. Eu preciso ficar indignado com o meu problema. O verso 6 e 7 diz assim: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ao ouvir ele essas palavras, acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois e cortou em pedaços, e os enviou por todo o território de Israel, por mão dos seus mensageiros, dizendo: qualquer que não sair para a batalha depois de Saul e depois de Samuel, assim se fará com os seus bois. Então o temor do Senhor caiu sobre todo o povo, e saíram todo o povo como um só homem. Como um só homem. Mas por que isso aconteceu? Porque Saul, aqui ele já era rei de Israel, ele ficou indignado com essa situação. Ele ficou doido, desesperado. Infelizmente, eu e você, seres humanos, temos a fantástica capacidade de nos adequar à situação. Temos essa capacidade maravilhosa, que muitas das vezes não serve para nada. Como, por exemplo, eu pesquisei na internet, já sabia desse caso, mas eu pesquisei de novo. Então, tem um indiano que está com o braço levantado há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. O nome desse indiano é Amar Bharat. Há mais de 40 anos, esse indiano está com a mão levantada. Por quê, você pergunta? Né? Por quê? Porque ele viu, lá na região onde ele mora, na Índia, muitas pessoas rendendo graças e louvores aos seus deuses. Ele queria fazer alguma coisa diferente. O que eu vou fazer diferente? As pessoas ficam aqui, elas ficam ajoelhadas, meditando, as pessoas não comem, as pessoas passam fome, as pessoas não dormem. O que eu vou fazer para adorar o meu Deus? Para adorar o Deus Shiva? O que eu vou fazer? Vou levantar a mão. E ele está, pelo menos o último relato que você tem dele, é o relato de 2005, que ele está há mais de 40 anos com a mão levantada. Ele não abaixa a mão, ele não abaixa o braço. Há 40 anos ele está nessa posição. Há 40 anos. Mas por que isso é possível? Na entrevista ele fala: olha, no começo o meu braço começou a doer muito. Doeu muito o meu braço, mas eu não queria abaixar, porque realmente eu queria agradecer ao meu Deus por todas as maravilhas que Ele tem me dado. No começo doeu muito, mas depois eu fui acostumando com a dor, e parou de doer. O que aconteceu? Aconteceu que a cartilagem do braço desse homem petrificou. Então ele não consegue mais abaixar, mas nem levantar o braço. Ele vai ficar nessa posição para sempre, até ele morrer. Então olha que maravilha. Esse homem decidiu ficar com o braço levantado, em honra e adoração ao seu Deus. O corpo dele, no começo, ele começou a reagir à dor, ao incômodo, ao inchaço. Mas o corpo dele começou a se adequar à dor e o sofrimento e à posição incômoda. E isso também acontece conosco, espiritualmente e emocionalmente. Quando está lá o problema. Ah, meu Deus, o problema está aqui. Ah, mas não, daqui a pouco eu resolvo. Ih, não, daqui a pouco faço. Daqui a pouco isso, daqui a pouco. Quando a gente fica protelando, o meu corpo, as minhas emoções, o meu espírito acaba se acostumando com a situação. Acaba se acostumando com o problema. Não sei vocês, mas eu conheço algumas pessoas tiveram coragem ou não tiveram condições de resolver os seus problemas e acabaram adaptando a sua vida em volta do seu problema. Eu não sei vocês, mas eu conheço algumas pessoas. E a Bíblia fala aqui no texto que Saul, ele se revoltou e pediu ajuda a todo o povo de Israel, porque também não adiantava nada Saul sair para a batalha sozinho. Também não adiantava nada. Muitas das vezes, diante do meu problema e do seu problema, você vai precisar pedir ajuda. E essa ajuda vai vir da sua esposa, do seu marido e dos seus filhos. Vai vir desse povo aí, mesmo. Da sua esposa, do seu marido
e dos seus filhos. É quando a situação aperta e você vai ter que falar para os meninos que eles não precisam gastar tanto. Olha, negado, a molecada, ó, parou a palhaçada aí, ó. Carregar celular uma vez no dia, olhe lá. Não ficar usando celular todo dia. Internet, vamos dar uma maneirada aí. É expor a situação, é expor o problema para que os familiares ajudem na contenção ou na resolução do problema. Amém? Eita, Jesus. Terceira coisa que eu preciso fazer diante do problema é bolar uma estratégia. No versículo 11 diz assim: no dia seguinte saiu, dividiu o povo em três campanhas. Em três campanhas. Durante a última vigília da noite, vieram no meio do arraial e feriram os amonitas, até que o dia aquentou. Então Saul dividiu o povo em 3 blocos. Ó, você vai para cá, você vai para cá, você vai para cá. A gente vai pegar assim, assado, vai pegar aqui de frente, tal, tarará. Não adianta eu também querer resolver o problema assim, ó. Vamos resolver. Tá, ok, mas como você vai resolver isso? De que maneira? Qual é a melhor maneira? Qual é a melhor maneira que você vai resolver esse problema sem causar muitos danos ou causando o menor dano possível? Como é que você vai fazer isso? Ah, não, vamos resolver. O Senhor está conosco. Aleluia! O Senhor está no nosso lado. O Senhor também estava com Saul, mas ainda assim Saul teve que ter uma estratégia para resolver o seu problema. Teve que ter uma estratégia. Infelizmente, a gente coloca tudo na conta de Deus. Não, Deus vai resolver. Como foi falado, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E é verdade. Mas Deus não vai mover uma palha, um músculo celestial daquilo que eu posso fazer. Deus não vai mover um ser angelical em meu favor naquilo que eu posso fazer. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai mover uma palha. Mas aquilo que eu não tenho condições de fazer, Deus rasga o céu. Deus move o céu em meu favor e em seu favor. Mas naquilo que eu posso resolver, não me espere a ajuda do Senhor. Não espere. Por quê? Porque eu posso resolver. Davi, quando foi enfrentar Golias, Davi pegou quantas pedras? 5 pedras? Uai, mas ele usou uma só. Por que ele pegou 5? Porque se uma falhasse, ele tinha mais 4. Davi tinha uma estratégia. Olha, eu vou pegar, olha, o gigante é tão gigante que primeiro eu acerto. Mas vai que desse errado, vai que desse ruim, né? Ele tinha mais 4. Ele tinha uma estratégia de como ele usaria aquelas 4 pedras que ele pegou. Da mesma forma, eu e você temos que ter uma estratégia. E o último ponto que eu e você devemos fazer diante da adversidade é agir. Não adianta nada eu ter uma estratégia, eu colocar diante de Deus, eu fazer isso, eu fazer aquilo, se eu não agir. Não adianta nada você ter toda uma elaboração, toda uma estratégia, toda uma confecção. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando chegar aquilo eu vou fazer aquilo outro, não, e tal. Não adianta nada. Se você não colocar em prática aquilo que você está planejando, se você não agir. Jesus, por exemplo, no Getsêmani, Jesus estava lá orando: Senhor, Pai, eu te peço, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. Essa oração do Getsêmani. Imagine se Jesus estivesse lá: ô Senhor, ô Pai, o Senhor sabe que o ser humano é difícil, né? O Senhor sabe que o Senhor estava comigo no dia que o Senhor criou ele, né? O Senhor sabe que esse povo aqui é difícil, ainda mais o povo de Israel. Então, Senhor, Pai Todo-Poderoso, dá um jeito aqui, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu vim aqui para isso, mas não tem outro jeito assim, não tem outra forma, não tem que ser eu mesmo. Tem que ser eu mesmo morrer na cruz. Cada aqueles miseráveis ali, aqueles miseráveis vão matar, vão bater. Entendeu? Se Jesus ficasse protelando, Jesus estaria no Getsêmani até hoje. Até hoje ele estaria no Getsêmani, questionando qual seria a melhor forma dos pecados do homem serem perdoados. O que Jesus fez? Senhor, vai ser difícil, mas não tem outro jeito? Não, então seja feita a sua vontade. Jesus levantou e resolveu. Foi lá. Resolveu. Assim como Saul também.
Saul pegou, olha, qual que é a melhor estratégia? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Ah, não, vamos esperar um sinal do Senhor. Olha, se o Senhor aparecer numa sarça ardente, como ele apareceu para Moisés, aqui, agora, no mais ou menos um ângulo de 47 graus e meio, é o Senhor. Fica para você ver. Fica. Então eu tenho que agir. Então não adianta nada. O problema ele foi feito para ser resolvido, mas ele não pode ser resolvido de qualquer maneira. Se você seguir esses passos, eu garanto, em alguns problemas, eu segui esses passos, deu certinho. Então, se você seguir esses passos, com certeza você terá a resolução, não posso garantir de todos, mas de boa parte dos seus problemas. Eu quero fazer 3 convites nessa noite. 3 convites. O primeiro convite é para aquelas pessoas que estão desanimados diante do problema, para aquelas pessoas que não têm força diante do problema. Você está lá como o povo de Jabes de Gileades, lá no versículo 1. O exército inimigo se apresentou, o problema se apresentou. Olha, eu não tenho condições, eu não tenho força. Então, se você está nessa situação, o primeiro convite é para você. O segundo convite é para aqueles que precisam de uma estratégia, mas não sabem como resolver o seu problema. Olha, você sabe como é que é o seu problema, você já estudou, você sabe, mas você não sabe como agir. O problema se apresentou de uma maneira tão violenta para você que você não sabe aonde começar. Você não sabe da onde que vai começar. Se você está nessa situação, o segundo convite é para você. O terceiro convite é para aquelas pessoas que já se acostumaram com os seus problemas. Se acostumaram. Uma pessoa tem uma enfermidade, seja ela qual for, que grau for, independente do tipo de enfermidade, ou do tipo de qualquer outro tipo de problema. Se você tem uma enfermidade, que se você não cuidar, você vai encontrar com Deus mais cedo, esse convite é para você também. A Bíblia fala que o Espírito Santo do Senhor se apossou de Saul, e por causa disso, Saul se revoltou diante do seu problema. Você precisa se indignar com o seu problema. Se você ficar passando a mão na cabeça do seu problema, ele vai continuar aí com você, o quanto você quiser. Ele vai estar aí. Se você não colocar na sua cabeça, eu tenho que resolver isso hoje, ou agora, ou nesse exato momento. Se o seu problema não te causar incômodo, você vai continuar com ele até, sei lá quando. Até não sei quando. Como, por exemplo, casos de mulheres que sofrem agressões do seu marido, ou casos de homens que são traídos por suas mulheres. Se você quiser ficar, Deus te abençoe. Se você quer ser saco de pancada, Deus te abençoe. Deus não vai mandar nenhum anjo, nenhum serafim, nenhum anjo com espada de fogo para botar no pescoço da pessoa, ou do homem, ou de uma mulher. Se você quiser ficar, amém, Deus te abençoe. Ou se você conhece uma pessoa, se você está numa situação onde você sofre inúmeras injúrias do seu cônjuge, independente de ser um homem ou ser uma mulher. Se você não se indignar com isso, se você achar que isso é normal para qualquer ser humano da face da terra, isso não vai se resolver sozinho. Se você não tomar uma atitude favorável para que se resolva o problema, isso vai continuar acontecendo. Amém? Vamos ficar de pé? Pastor, vem cá você fazer essa oração por nós. Eu não sei do seu problema, eu sei dos meus. Apresente-os diante de Deus. Eu não sei que fase que está ou que pé que está. Só você e Deus pode saber, só você pode pedir a ajuda necessária para que se resolva. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. A gente se conformar com as coisas é muito fácil, né, irmão? Nós temos a tendência de nos conformarmos facilmente, não?
Mas o Senhor não quer que a gente se conforme, Ele quer que a gente lute, Ele quer que a gente batalhe. Amém? Uma coisa muito interessante que foi falado, nós temos que agir. O Senhor já nos deu as ferramentas, não deu? Às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser uma bênção. O Senhor já nos deu a ferramenta. Ele já te deu a ferramenta da oração, da leitura da palavra, da consagração. Só que isso para nós às vezes é o quê? É sacrifício demais. Aí a gente se conforma. Não, irmão, você tem que agir. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler Bíblia, você tem que se envolver com Deus, você tem que se envolver com as coisas de Deus. Amém? Nós temos que nos envolver com Ele, irmão. O Senhor já fez a parte dele, Ele já foi para a cruz do Calvário e já se sacrificou por nós. Às vezes a gente se conforma de uma tal maneira que a gente fica esperando Deus agir. Não, Ele já agiu. Quem tem que agir é a gente. Ô pastor, mas eu tenho um problema há tantos anos. Eu tenho um problema já há mais de 15 anos que eu enfrento esse problema. Uai, pastor, o senhor não ora? Não, tem 15 anos que eu oro. Ah, pastor, o senhor não teve resolvido ainda não? Não. Então o senhor se conformou, desistiu? Não. Enquanto eu tiver vida, eu vou orar por isso, irmão. O dia que Jesus me levar, eu paro de orar. Mas enquanto eu tiver vida, eu tenho esperança e fé de que o Senhor vai agir. Agora, se nada acontecer, de uma coisa eu sei, eu vou estar com Ele na glória. Oh, maravilha! Então, irmão, aleluia, você tem vida hoje, você tem fôlego, aleluia, você fala, aleluia. Então abre essa voz, aleluia, santa que você tem e busca a presença dEle agora. Invoque o nome dEle agora e peça a Ele: Senhor, joga essa muralha por terra. Joga esse problema por terra, Senhor. Senhor, faz a obra, Senhor. Ó Pai, o gigante, Senhor, está aí bradando, aleluia. Mas diz somente uma palavra e ele vai cair por terra. Diz somente uma palavra, ele vai cair por terra. Ele vai cair por terra, Senhor. Eu creio, Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor não quer que você pare de orar, irmão. Aleluia, às vezes o problema vem é para a gente orar mais, é para a gente se envolver mais, é para a gente se entregar mais. Aleluia, aleluia. Quanto que Jesus se entregou naquela cruz? Jesus se entregou 100%. Às vezes a gente não se entregou a Ele ainda 100%. Às vezes a gente está nos 50%, nos 60%. Aleluia, glória a Deus. Mas quanto Ele quer de nós? 100%, irmão. 100%, aleluia, de entrega, de envolvimento com Ele. Aleluia, glória a Deus.